Olá, gente. Hoje eu estou aqui com um prazer enorme de ter a Bianca Rosa comigo. Tudo bem por aí, Bianca? Tudo bem, tudo tranquilo. E obrigado aí por você tirar um pouquinho da tua tarde de sábado aí no Brasil para conversar comigo, né? São 2h17 aqui para mim, para vocês já são 5h17, não é isso? É isso mesmo, né? 5, não, 7, né? 17h17. Não, 17, perdão, 17. sei, o que eu estou falando? Estou falando conta errada aqui. 17, não, 19h17, não 19 e 17. 17. 19h17. Parece até que eu não aprendi matemática. Um prazer enorme, muito obrigado pelo teu tempo. E, Bianca, conta um pouquinho pra gente o que você faz hoje em dia, qual o teu cargo? Hoje eu trabalho muito na interseção de back-end engineering e DevOps, infra, SRE, então eu fico ali navegando entre as duas áreas. Uhum, Acho que o nome trending que dá hoje é Platform Engineering, né? certo. Então, hoje eu trabalho como Platform Engineer, principalmente com Python e Go. E aí, tenho 15 anos em tecnologia, brincando com linguagens diferentes e coisas diferentes, e um monte de framework, de sopa de letrinha de framework já. Bacana demais, muito legal. O teu vídeo tá muito pixelado, né? Acho que é porque você tá no Sim. telefone, mas vamos em frente, tá tudo bem. E perguntando um pouquinho aqui, você deu uma pincelada, uma ideia geral do que você faz, mas eu sempre gosto de perguntar aos convidados e voltar um pouco no tempo e falar assim, como é que a tecnologia, como é que a computação apareceram na tua vida? É, tecnologia e computação, assim, apareceram na minha vida muito cedo. Minha família, na verdade, o meu avô, né? Ele, ele comprou o nosso primeiro computador em casa. Eu lembro, acho que foi um Pentium 2 na época. Caramba. É, Uhum. e eu tinha, sei lá, 7 anos, e ele começou a fazer curso na SOS Computadores na época, não sei se nem se existe ainda. Ele chegava da aula da SOS Computadores e me ensinava a usar o Word, e me ensinava a usar o Access. Ele gostava Legal. muito de fazer tabela no Access, né? Eu, com 8 anos, não entendi nada de tabela, mas ele me ajudou a fazer um programinha pro meu clube do Pokémon da época. Ah, legal. E aí foi aí que eu comecei a me interessar um pouco por computador, por software. Jogos eu já me interessava, né? Então tinha um pouco disso já de videogame, que eu já era gostava bastante. E aí, eu acho que foi daí pra baixo, né? Foi desmontando o computador com a avó em casa pra ver como é que funciona, sem saber se. Cara, quando eu entrei em tecnologia, eu não sabia, na verdade, nem que área que eu queria. Eu sabia que eu queria mexer com computador. E aí foi isso. É bacana demais, né? Isso é legal que você teve acesso ao computador assim, numa idade tão jovem, né? E Sim. ainda falando sobre uma idade jovem, você ainda é jovem, como é que foi o ensino básico? Como é que foi o ensino básico e o ensino médio para você? Você teve acesso à tecnologia também? Como é que foi isso para você? Durante o ensino básico, a gente tinha aquela aula de informática bem base, né? Assim, Certo. a gente está falando nos anos 90, início dos 2000. Uhum. Então, aquela aula de informática bem básica tava lá, mas não aprendia muita coisa. Eu sentia que não aprendia muita coisa, né? Mas tinha acesso aí na escola já alguma coisinha. E é, ensino médio foi quando eu realmente comecei a ter mais acesso. Eu tinha um computador em casa, um pouco de sorte. Na época, a banda não era banda larga ainda, né? Então tinha que entrar na internet escondido. E tinha já acesso à internet um pouquinho aí nessa época, entrando aí no ensino médio já. E, e aí do médio eu comecei a ter mais acesso porque eu fiz ensino médio técnico. Então aí foi quando realmente eu falei, não, acho que dá pra estudar informática mesmo. Legal, legal. E como é que foi? Você cursou o ERJ, né? Você fez faculdade. Como é que foi essa fase que você falou assim, pô, eu quero cursar alguma coisa relacionada à computação, tecnologia? Como é que você escolheu a UERJ? A UERJ te escolheu? Como é que foi essa fase da tua vida e como é que foi o curso da UERJ para você? Eu acho que eu até falei muito rápido do ensino médio. A gente pode mencionar que como eu fiz FATEC, teve um Uhum, processo antes de FATEC ou Cefet, né? legal. E ali eu sabia que quando você entra ali no ensino médio, assim, com 15 anos, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com computador, ensino técnico em informática.
E aí eu sabia que a Fitec, na época, todo mundo tava falando, tem que fazer técnico em óleo e gás, um negócio assim. Então tava bem trend na época, o Fitec, Cefet, essas coisas. Só que eu procurei o técnico em informática. E eu não passei para Cefet. Todo mundo que é carioca sabe, que tenta fazer Cefet sabe, que é difícil pra caramba. Tem gente que se Uhum. prepara por 10 anos para isso. E eu fui lá, fiz, não passei. Acho que foi o primeiro baque aí, né? Eu sempre estava acostumada, não, sou super boa aluna, fiz uma prova, não passei. Falei, já era. Mas consegui passar para a FITEC, então eu acabei na minha segunda escolha. Acho que foi a primeira decepção aí, fui na minha segunda escolha, falando, será que vai dar certo? Não sei, não era bem o que eu queria. Mas fui. E na FITEC foi quando eu realmente comecei a estudar programação, tive, assim, professores sensacionais. Gostava muito das aulas de informática, manutenção de computadores e de programação. Na época aprendi Delphi, Legal. Pascal, um pouquinho de Java. E aí foi aí que eu falei, não, realmente eu vou fazer vestibular para uma faculdade pública. E eu quero fazer. Aí foi a decisão de ciência da computação, ou não, outros cursos, etc. Eu acho que, para mim, o curso da FATEC me ajudou a entender que eu queria o curso de ciência da computação e não um Uhum. curso diferente. Tem vários cursos hoje em dia, eu nem sei nem como é que tá o mercado, mas geralmente análise de sistemas, tem curso de engenharia elétrica focada em computação. Então, eu acho que como eu gostava muito das aulas de programação, de sentar nas aulas de programação, eu falei, não, eu acho que talvez ciência da computação seja um curso muito legal para mim. E não me arrependo também. Fiz vestibular para o UFRJ e para o UERJ. E todo mundo quer entrar na UFRJ. A princípio, tem uma grande vontade aí de, vou passar para o UFRJ, o melhor curso de ciência Uhum. da computação e etc., a melhor faculdade. Também não passei. E aí fui para o UERJ. E é isso. No final foi até melhor para mim. Porque todas essas duas segundas opções, né? Eu acho que é muito. Quando eu era mais jovem, eu queria muito passar no que parecia melhor. Certo. Mas às vezes o melhor para mim era o mais conveniente, era o que Uhum. eu tinha mais acesso em casa, era o que eu conseguia pegar um ônibus e tal, mas. Então, assim, a UERJ e a FATEC funcionaram melhor para mim do que Legal. funcionaria Legal. se a FET ou a UFRJ, eu imagino. E como é que foi o curso da UERJ para você? Olha, mixed feelings, né? Sentimentos mistos. Certo. Eu adorei o curso da UERJ, todas as partes de computação. Uhum. Todos os cálculos 4, álgebra linear, geometria analítica, eu fiz. Mas Certo. eu tive bastante, assim, dificuldade de adaptação em geral. Eu Uhum. acho que foi bastante complicado. Mas o curso de ciência, assim, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Eu aprendi como é que funcionava tudo por dentro, computadores, tipo, sistemas Uhum. operacionais, redes, algoritmos, né? Maratona de programação. Então, teve muitas coisas legais aí no curso da Legal. UERJ Legal. que eu fiquei apaixonada. Eu fui me apaixonando por computação a cada matéria de computação, né? Foi mais ou Legal. menos isso. Eu acho que eu te contei que eu estudei lá também, né? Quando eu entrei eram 2 anos de matemática e 2 anos de computação. Ainda era assim quando você estudou lá também? Quando eu estudei lá, eles já estavam fazendo um mix, né? Então você entra. Eu acho que tem uma introdução à programação que eles chamavam de LP1, Linguagem de Programação 1, no Logo no primeiro começo. período. Perfeito. E aí já tem, tipo, não é meio período matemático, período de computação, é meio misto. Uhum. Geralmente a carga era, tipo, 4 matérias de matemática para uma de computação no início. Uhum. Aí ia diminuindo 3 para 2, 2 para. E aí vai terminando. Mas na UERJ tinham. Quando eu fiz, foram 4 cálculos: foi geometria analítica, álgebra linear, Certo. e algumas outras. Mas as matérias de computação, tipo introdução à linguagem de programação, lógica de programação. Lógica Uhum. de programação, na verdade, é meio matemática, mas eu também gostava. Enfim, meio É, misto.
Na minha época, eu levei 2 anos até eu começar, no 5º período, que a gente começava a ver alguma coisa de computação. Era tudo matemática, cálculo, geometria analítica e um monte de matemática, até física, tinha aula de física. Parece que eles mudaram isso, né? Se você está entrando, já vendo alguma coisa de computação, já se torna uma coisa mais interessante, a meu ver. E nós tivemos professores em comum, né? E apesar de eu ter estudado muito mais tempo que você, o Paulo Eustáquio foi seu professor e que foi meu professor também. É incrível isso, né? Incrível. Paulo Eustáquio é prata da casa lá no Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, na UIME da UERJ. Sim, foi meu professor, meu orientador, a pessoa que me levou para a maratona de programação, a pessoa que eu fiz as minhas eletivas com aos sábados. É excelente, me ensinou tudo de algoritmo que eu sei hoje, que eu provavelmente já esqueci também, perdão, Paulo Eustáquio, mas me ensinou tudo de algoritmo que eu tenho aqui em algum lugar na minha cabeça hoje. Legal. E o Paulo Eustáquio é paraninfo da minha turma também. Isso é bacana demais, é incrível isso. E como é que foi, você estudou na UERJ, como é que foi a transição da UERJ para o primeiro emprego? Como é que pintou o primeiro emprego na tua vida? Então, acho que no Brasil, né, tem uma cultura que fora do Brasil as pessoas não entendem muito, que é começar a trabalhar enquanto faz faculdade. Certo. E eu, jovem, com 18 anos, pensei, quero começar a trabalhar logo. Uhum. Então, na verdade, como eu já tinha um pouco de conhecimento de programação, eu cometi, não sei se foi um erro, eu fiz a decisão, tomei a decisão de começar o meu primeiro estágio, eu estava no 2º período da faculdade. Então, decisões, né, com seus prós e contras aí. No 2º período da faculdade, então, eu comecei meu primeiro estágio. E aí comecei a tentar gerenciar estágio e faculdade. No estágio, no primeiro ano, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Uhum. Eu ia todo dia sempre perguntar o que você fez hoje. Fiz uns negócios funcionar que não estavam funcionando. Uhum. Ou não fiz uns negócios funcionar que continuam não funcionando. Amanhã eu vou ter que entender de novo. Acho que não mudou muito até agora, né? Continua sendo a mesma coisa. Mas é isso. Hoje eu tenho um pouquinho mais de confiança no que eu tô fazendo, mas é isso. Tipo, foi esse estágio bem no início e balancear o estágio e a faculdade. Esses foram os grandes desafios. E eu nem sabia que eu queria programar. Acho que vale falar isso. Quando eu procurei estágio, eu sabia que eu queria em ciência da computação, mas eu tinha feito curso de design gráfico, já tinha feito um monte de coisa também. E eu tava tirando para todos os lados, eu queria começar a trabalhar. Uhum. Então, eu achei um estágio de programação que me achou também, né? E acho que isso definiu um pouco também, ou ajudou a definir um pouco o curso da minha carreira. Certo. Poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido rede. Uhum. Ninguém sabe. E isso foi na Bricon Security, foi essa empresa que você começou? Isso, foi na Bricon Security, era uma consultoria, a gente trabalhava dentro da DataPrev, no prédio ali em Botafogo, né, Voluntários, né, perto da Voluntários. Certo. Uhum. A gente trabalhava dentro da DataPrev, fazendo migração de sistema de COBOL para Java. Então era eu, assim, tipo, menina de 18 anos, trabalhando dentro da DataPrev, um bando de gente concursada, mais velha, um choque de cultura gigante, mas assim, foi isso também, tive excelentes mentores lá. Vi um pouco de código COBOL nessa época já, imagina na cabeça de uma criança de 18 anos, o que é um código COBOL? Identification Division, Data Division. E uns códigos de, sei lá, eu lembro que tinha milhões de linhas o código, sabe? Uhum. Então, assim, na época a migração de código de COBOL para Java era automática, mas o nosso trabalho era corrigir os bugs depois da migração automática. Certo. Foi isso. E eles usavam Unisys na DataPrev, né? A DataPrev era tudo, mainframe era Unisys. Isso. Mas aí, como a gente estava nesse processo de trocar, né, os sistemas, eu trabalhava justamente na cultura que estava migrando, então aí eu tava nessa época já brincando com o Java, a gente brincava que era o Java Ball, porque era o COBOL migrado para Java, só que a gente tinha algumas coisas que o código gerado em Java tinha que seguir alguns padrões de código que o código COBOL anterior seguia para as pessoas conseguirem continuar dando manutenção, né?
Entendi. Então era um Java com variável, uppercase, tudo maiúsculo, era um Java diferenciado. Legal. E como é que evoluiu isso? Você continuou nessa empresa por algum tempo ou você virou programadora? Não, como é que foi essa fase da vida para você? Eu fiquei um ano nessa empresa, e aí eu tinha um negócio na minha cabeça, eu quero virar programadora júnior. Uhum. Sei lá, o sonho do estagiário, eu quero virar programadora júnior. Certo. Então, tinha esse sonho, e aí eu peguei, no meu estágio, sei lá, a gente ganhava R$ 1.000 por mês, e eu peguei os meus 4 primeiros salários, juntei, botei num curso da Kaelon, na época, Uhum. aí fiz o curso da Kaelon de Java Web, também excelente professor, excelente escola, acho que hoje em dia a Lura segue aí a Kaelon com um trabalho que eles fazem, mais remoto, mas era um prédiozinho aqui no centro do Rio na época. Certo. Fiz o curso da Kaelon e investi aí um pouquinho nesse negócio, né, meus primeiros salários. E comecei a procurar outras vagas, outros lugares que poderiam fazer mais sentido. Eu sentia que o lugar que eu estava, apesar de eu estar gostando do meu estágio, das pessoas que eu trabalhava, não estava me dando o conhecimento de mercado que eu queria, porque era um framework próprio, eram algumas coisas muito próprias, e que eu sentiria que a minha carreira ia ficar um pouco mais. Eu não diria nem. Seria uma carreira muito de nicho. Uhum. Faz sentido, mas eu queria um negócio um pouco mais abrangente, que eu pudesse acessar outras oportunidades. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na Fisgo, que a Fisgo e o Bem Direto, né? Um dos produtos que eu comecei a trabalhar dentro da Fisgo foi o Bem Direto. Foi uma startup que eu entrei como programadora júnior lá, me ofereceram a vaga, eu fui, a gente fez um. Eu lembro que na época a gente fez era o lead code de quadro branco, né? De entrevista. Hoje em dia todo mundo reclama do processo de entrevista que é lead code, que você tem que fazer código ao vivo. Na época era Certo. no quadro. É, e passei ali, trabalhei com esse tempo ali nessa startup com Java, já, Uhum. e um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais de front-end também, tecnologias mais de mercado. E, sei lá, aprendi que era Scrum, aprendi que era desenvolvimento olhando para produto, várias coisas legais, assim, dentro desse startup, que não deu certo no final. Mas experiência É, boa, e você começou a trabalhar como programadora júnior, alcançou o seu objetivo aqui, né? Aquele sonho que você falou que você tinha como estagiária de virar programador júnior. E como é que a vida evoluiu aí é Fisgo ou Frisgo? fisgo, Fisgo. de E como é fisgar. de fisgar? Aí como é que você foi? Você foi daí para Stone ou como é que foi a tua trajetória depois da Fisgo? Então, justamente, nesse processo da Fisgo ter. O produto bem direto acabou não funcionando. Uhum. A gente não achou o market fit que a gente deveria conseguir, né? Certo. E aí a gente acabou. A empresa devagarzinho foi acabando. Uhum. Eu entrei como programadora júnior e eu fui a última programadora da empresa no final, né? Eu e um dos founders e uma menina de marketing. E aí, nesse processo, a gente, pós meio que dissolução da empresa, eu cheguei a trabalhar um tempo com os meus ex-colegas de trabalho numa outra Uhum. empresa da mesma área, que foi uma empresa de Campinas, eu, cara, esqueci o nome, porque eu fiquei, tipo, 6 meses lá no máximo. É uma empresa de Campinas, acho que foi o Real, na época, era o Real. Certo. E aí, fiquei 6 meses lá, porque a empresa, tipo, basicamente trabalhava na mesma área, no mesmo ramo, e queria Uhum. contratar a gente para ter o nosso know-how aí de desenvolver produto para o mercado imobiliário. Fiquei 6 meses lá, trabalhei, então, meu primeiro trabalho remoto foi aí, isso foi em 2000 e... Foi antes de eu entrar na história, então deve ter sido ali 2015. Certo. E primeiro trabalho remoto 2015, na percussão trabalho remoto, eu acabei realmente não me adaptando nessa época, Uhum. porque a empresa toda estava presencial e eu estava Uhum. remoto no Rio. Então a empresa toda em Certo. Campinas e Uhum. eu no Rio. Então eu acabei não me adaptando. Mas brinquei um pouquinho com Python, Django, Node.js lá, 6 meses. Depois Legal, falei, não, legal. realmente. Aí Uhum. conheci a Stone através de meetups de tecnologia, né? Que eu já estava começando a me envolver.
E na Estônia, acho que a Estônia foi uma das experiências mais, assim, mega relevantes da minha carreira, porque a Estônia é uma fintech brasileira, né, bem grande hoje. Quando eu entrei era um pouquinho menor. Certo. E foi uma experiência muito legal. Foi ali que eu comecei a programar em Go e outras coisas assim. E é bacana que você mencionou meetups, né? Que é uma coisa que as pessoas, que no grupo lá dos programadores, a gente tem muita gente tentando começar, né? E é uma coisa que a gente sempre fala, as pessoas perguntam, como é que eu faço para conseguir um emprego? Como é que eu começo? Uma coisa que a gente sempre fala também se envolve meetups. Você tem que aumentar o seu networking, né? Você tem que conhecer gente, você tem que ter lá o seu GitHub, você tem que se envolver com um projeto open source, você tem que produzir alguma coisa que você possa mostrar para as pessoas, você faz uma palestra sobre algum assunto e tem que essa exposição. É bacana você mencionar que você foi para a Stone graças a essa participação em meetup, né? Você conheceu gente que eventualmente abriram uma porta para você nesse sentido, né? E você, na Stone, você vem de programação Java, você teve experiência com Python e Django também na startup, e eventualmente na Stone você foi trabalhar com Golang, mas você também virou tech lead eventualmente na Stone, né? E você trabalhou como tech manager. Conta um pouco dessa experiência toda pra gente aí, por favor. É uma loucura, né? Porque você vai trocando de linguagem de programação começa a virar, como eu falei, sopa de letrinha lá no início, né? Porque e aí eu comecei a programar em Go. Go era uma linguagem que estava começando muito ainda no Brasil. Hoje em dia tem muito mais adaptação, mas não existia programador Go. Então todo mundo estava aprendendo. A gente fazia um Go bastante pythonico lá, até a gente aprender a fazer Go. E eu acho que o que me levou para um cargo de liderança foi uma coisa que eu sempre tive muito, que eu ainda tenho, é uma questão muito de... eu vou usar a palavra ownership, mas tem que tomar cuidado também, né, com a palavra ownership, quando você é muito jovem, pode ir errado, mas era sempre me importar muito com o que eu estava fazendo, com a qualidade do que eu estava fazendo, com o produto que eu estava entregando. Então, isso eventualmente, quando vinha outras pessoas, tipo, a gente fazia um sistema interno, e aí vinha as pessoas que trabalhavam no parte de atendimento da Stone, falavam, tem um problema no sistema, e eu tentava, tipo, ajudar a colocar a tarefa no board. E aí você vai começando a fazer esse trabalho meio intermediando aí o produto, né? Meio PO, meio tech lead, meio pedir pro seu manager tech lead para priorizar alguma coisa. E na Stone tem uma cultura muito grande de sucessão, onde as pessoas, tipo, se elas entendem e veem que existe um possível líder naquele time, elas tentam dar espaço. Certo. Então foi isso que aconteceu. O meu líder falou, cara, Bia, tá falando aí com essas pessoas de produto, tá falando com stakeholder, tá pegando essas tarefas, jogando no board, tá pedindo para as outras pessoas corrigirem bug, então acho que eu vou dar esse problema para ela. E aí foi uma experiência de liderança. Eu estava muito jovem, então tiveram muitas dificuldades. Acho que a liderança técnica ela é desafiadora por si só, e a liderança técnica com management ela é muito mais desafiadora. E para uma pessoa de 21 anos que ainda não viu tanta coisa, é um inferno no início, e aí a gente vai se Total. adaptando. Claro. Oi? Eu falei total, claro. Então foi confuso, mas eu aprendi muita coisa. Aí eu fico brincando que eu fiz tem um termo do livro do Staff Engineering que chama um pêndulo de carreira, que é onde você passa um tempo como manager ou lead, você volta para IC depois, que é contribuidor individual, né? Certo. E aí esse pêndulo, eu fiz um pouco isso na Estônia. Eu saí um pouco de programadora para tech lead, depois eu peguei um pouco mais de management, depois eu falei, não, peraí, eu acho que eu quero voltar a programar um pouco. Conversei com o meu líder, na verdade, a gente tinha algumas reestruturações que a gente fazia às vezes, aí achou um espacinho no outro time, eu vou lá, passei um ano programando. Aí depois eu comecei a entender os desafios reais, assim, de escalabilidade de sistemas, né, de back-end. E aí foi aí que eu falei, não, eu acho que faz sentido brincar um pouquinho com o Infra e DevOps. Bacana E foi aí demais. que eu fui para essa área
como manager, aquele manager que, sim, eu programei muito tempo, mas não sabia nada de DevOps. Então, eu tinha gente no meu time, assim, embaixo de mim, que sabia muito mais que eu na época, e foi engraçado, foi interessante. E você foi trabalhar como SRE, como Site Reliability Engineer? Isso. Eu fui Bom, trabalhar como SRE do sistema que eu programava antes. legal. Um E dos sistemas. como é que foi essa experiência? Eu gostei bastante também. Eu Uhum, gosto muito de trabalhar com sistema, tecnologia, back-end, né? Então, eu me apaixonei ainda mais pela área, pelas coisas, pelos desafios. É, e aprendi muita coisa. Então, foi bem legal. Eu acho que, como programadora eu não tinha tanta autonomia ou conhecimento. uhum. E como SRE, eu aprendi muita coisa do outro lado que me davam essa autonomia e conhecimento. Mas que sem experiência como programadora, se fosse o contrário, se eu fosse SRE desde o início, eu sentiria falta de autonomia e conhecimento para é sempre o sistema tá lento ou a infraestrutura tá ruim, mas às vezes é os dois, e provavelmente é os dois. Explica pra gente um pouquinho, para a nossa audiência, como é que é programação, o que isso difere de ser SRE? Qual é a natureza do trabalho do SRE em relação ao trabalho do programador? E o trabalho, você mencionou também DevOps, dá para você explicar um pouquinho esse todo para a gente? Sim, claro. A parte de programar, né, era muito desenvolver coisas dentro de um sistema, tipo, Uhum, desenvolver sistemas para resolver problemas. Então, tem muito isso. E geralmente no início, né, você é a pessoa que vai dar um jeito de colocar esse sistema para os clientes começarem a usar. certo. Mas quando a empresa vai começando a crescer um pouquinho, é bem possível que toda essa parte que a gente chama lá de infraestrutura, né, que é as máquinas que o sistema está rodando em produção, que a gente tem ambientes que são ambientes produtivos, a gente tem o sistema que você roda na sua máquina. Então tem vários ambientes aí diferenciados. E é, a parte de DevOps cuida muito do delivery do sistema, né, um pouquinho ali. A gente também pode chamar de release engineering, tem vários nomes, é difícil. Mas DevOps ali é o elo, né? A cultura, né? Que é o elo entre o desenvolvedor e o time de operações, que cuida basicamente das máquinas, Uhum, infraestrutura, atualizar o Windows em produção, se for um ambiente que você tem as máquinas, se for um ambiente em nuvem, tipo AWS, Google uhum, Cloud, é o time de infraestrutura ou de SRE que vai estar ali mais do outro lado. O time de perfeito. DevOps vai estar ajudando a criar aí, eu diria, as automações que ajudam esses sistemas a chegarem nesses Uhum, ambientes de forma mais rápida. Então, como programadora, às vezes tinha muito esse negócio de terminei de fazer um negócio e como é que eu coloco para o meu cliente terminar de usar. certo. E aí, geralmente, especialmente na Estônia, assim, né, a parte muito de pipelines de delivery contínuo, de software, Uhum, etc., eram mais desenvolvidas ou providas pelos sistemas pelos times de DevOps. E certo. aí, é, sempre criando em conjunto, acho que tem muita colaboração, acho que colaboração é a palavra grande de tecnologia, Uhum, sempre foi para mim. E a gente colocava esse sistema num determinado ambiente produtivo, seja uma máquina, seja na nuvem, etc. E às vezes esse ambiente produtivo, sei lá, acabou a memória no ambiente de produção. uhum, Aí que infraestrutura geralmente tem muito mais trabalho, às vezes, especialmente a parte de operações, né? De conseguir manter aquele negócio que já está desenvolvido. Então, tem um pouco de código, porque você desenvolve automação, não deixa de ter código, mas é código com outro objetivo, né? Código com o objetivo de manter as máquinas funcionando e, do outro lado, com o objetivo de criar funcionalidades em sistemas. Acho que é por aí. fechou. E você foi eventualmente da Stone para a Red Hat, né? E Sim. como é que foi essa mudança? Como é que a Red Hat pintou na sua vida? Foi um trabalho remoto em que você estava do Brasil trabalhando para a Red Hat para os Estados Unidos? Como é que foi isso para você? Sim, foi um trabalho remoto, foi um trabalho já de pandemia, né? Uhum, Meio pandemia, né? Então eu já estava trabalhando remoto. uhum, E na época eu sempre fui muito apaixonada por cultura open source.
Certo. Sempre fui apaixonada por comunidade de tecnologia, como a gente falou, Uhum. meetups, comunidade de tecnologia, etc. Eu lembro que eu lembro que eu tinha uma pessoa da Red Hat que era um manager brasileiro, né, Uhum. um gestor na Red Hat, que é o Og, que Uhum. eu segui ele no Twitter há um tempo. Legal. E aí eu tava lá no Twitter, assim, sei lá, sábado de manhã, olhando, falei, opa, tem uma vaga aqui na Red Hat Uhum. para trabalhar com o Go. E eu já tava trabalhando com o Go na Stone há 4 anos já, então falei, pode ser que faça sentido, open source, gosto muito. Já tava ali há um tempo. Acho que às vezes a gente. E pelo menos acontece muito comigo, né? De quando eu tô muito tempo numa empresa, eu tento resolver alguns problemas, alguns eu consigo, outros eu não consigo. É Certo. normal. E Uhum. aí, no final, eu acabo ficando um pouco estressado e um pouco pessimista com as coisas Uhum. que são mais complicadas, né? Então, eu acho que aí é sempre bom ter uma mudança de ares, até para você Uhum. conseguir dar o seu melhor no trabalho. E Então, crescer eu acho que também. para mim. Oi? E crescer também. E crescer também, É. exatamente. Então, foi isso. Aí eu vi a Red Hat, falei, nossa, cultura, acho que tem um match total, tecnologia também. Aí conversei com o Og, a gente fez o processo seletivo. É, ele é um excelente gestor, Uhum. assim, até hoje eu falo, o melhor manager que eu tive, assim, hoje, com todo perdão aos outros, mas é Uhum. porque o Og realmente é um manager de cultura, assim, excelente. E é isso, entrei na Red Hat, comecei a desenvolver um sisteminha lá em Go, é, do zero também, um produto do zero. A gente estava fazendo um sistema para controlar Edge Device, né, que é basicamente Red Hat for Edge, é aquele Red Hat que roda em devices, que pode rodar num trem em Berlim, se for o caso. Legal. Bacana. IoT, né, bastante IoT. Então, o sistema era uma plataforma de nuvem para gerenciar esses edge devices na cloud e fazer do zero, assim. Então, Uhum. lá eu trabalhei com gente, assim, excelente, com conhecimento open source, contribuidor de Ansible há 20 anos, tava Bacana. lá do meu lado, core contributor de Python, tava trabalhando bem perto também. Várias coisas muito legais que você vê na Red Hat. Tudo gente fraca, né? Tudo gente fraca. Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Vai começar pelo Og, super fraco. É, O você Og acho que começa. entrevistei no episódio 7 ou episódio 8 do podcast, a entrevista dele. E o Paulo Stack eu acabei, não mencionei, mas acho que o Paulo Stack foi episódio 20 e 21. Eu fiz 2 horas de episódio com o Paulo Stack. É incrível que todo mundo é conectado de alguma forma, né? Todo mundo se conhece de alguma forma. Mas você trabalhou com vários amigos meus lá na Red Hat, bacana demais isso. E você trabalhou lá com Golang, como você falou, e passou pela Red Hat e eventualmente você foi para Lumos, que é uma empresa na Argentina, correto? Não, Tô certo? Alunos é uma startup. Eu fui para a Argentina nesse meio caminho, Ah, né? tá. Uhum. Mas Alunos é uma startup americana. Ah, ok. Eu saí da Red Hat bem coração partido, mas assim, no final, a Red Hat tinha a cultura perfeita. Para Uhum. mim, eu estava trabalhando super bem lá. Acho que foi uma oportunidade muito mais de ter o meu primeiro trabalho trabalhando para o exterior. A Red Hat é uma empresa que, apesar de ser remota dos Estados Unidos, ela é uma empresa que tem presença empresarial em todas as cidades, então ela contrata CLT, basicamente, em todos os lugares, Certo, pagando certo. em moeda Uhum. local. E aí, quando surgiu uma primeira oportunidade, de fato, de trabalhar da América Latina, trabalhar do Brasil, ganhando em dólar, eu falei, perdão, eu vou ter que tomar uma decisão complicada, e acabei indo para Lumos nessa época. Buscando muito mais assim essa oportunidade talvez de ganhar em dólar e tentar Uhum. conseguir construir um pouquinho mais de coisas nesse momento da minha vida, que Claro, é claro. final dos 20 anos, etc. Mas o que aconteceu primeiro? Aconteceu você ir para Lumos ou aconteceu você mudar para Argentina primeiro? Primeiro eu fui para Lumos, mas eu Uhum. já estava eu já tava num relacionamento à distância. Uhum. Minha esposa atualmente ela é argentina. E Legal, legal. aí, depois de 6 meses a um ano da Lumos, eu fui para Argentina de fato morar.
Então foi isso. Bacana. Bacana demais. E você foi para Buenos Aires ou você foi para Córdoba? Qual foi a cidade que você foi? Eu tô em Buenos Aires. Certo. Aí eu tô há 2 anos em Buenos Aires Uhum. e a gente vai começar a construir em Córdoba agora, na Argentina. Sensacional. E como é que foi mudar para a Argentina? Eu entendo que você tem a sua esposa lá, mas como é que foi pro carioca, né? Você falar, pô, vou para Buenos Aires. Como é que foi essa transformação? Eu como imigrante também, eu entendo como é que foi para mim mudar aqui, mas estou curioso de tentar entender como é que foi para você mudar para a Argentina, o processo e a cultura, o idioma, como é que foi essa adaptação à Argentina? A parte de idioma, eu achava que ia ser um pouco mais fácil, Uhum. mas não foi tão difícil quanto poderia ser. O Certo. espanhol e o português são muito próximos, acho que foi isso que fez eu achar que poderia ser mais fácil, mas eu tinha começado o curso de espanhol também antes de me mudar. Uhum. E eu aprendi espanhol basicamente com o meu cunhado gritando comigo em jogo de World of Warcraft, que eu tava deixando ele morrer porque ele eu tava sendo healer dele, enfim, umas loucuras assim. Então a gente aprende na força aí o espanhol às vezes, né? É que nem imagino que se você vai, sei lá, para dirigir, você começa a dirigir em outro país, você vai aprender na força também. Uhum. Então foi assim, acabou que deu tudo certo. Eu já consigo falar espanhol super bem, já me sinto Legal. confortável com a língua. Então tô aí na minha terceira língua, às vezes eu não sei se eu tô falando inglês, espanhol ou português. Eu tô meio. Não tô muito bem das ideias com o idioma. E a parte de adaptação, eu acho que uma coisa que eu sinto como imigrante, às vezes, é um pouco de ansiedade social por Uhum. ter que resolver problema em outro país ou em outra língua. Ou seja, sei lá, eu me mudei e aí eu precisava comprar ficha para lavanderia para lavar minha roupa. Certo. E eu ficava assim, tipo, caralho, tem que falar espanhol, tem que pedir as fichas para lavanderia. E aí você não sabe como é que chama o lavadeiro em espanhol, aí você vai buscar, aí, enfim. Aí você fica, amanhã eu faço. Eu fiquei, tipo, sei lá, umas 3 semanas sem lavar roupa no meu prédio, porque eu não queria pedir as fichas para comprar. Às vezes, sei lá, tá passando em frente a um cabeleireiro e fala, puta, eu vou cortar o cabelo. Não vou cortar o cabelo. Por quê? Porque eu não quero chegar e falar espanhol e um trabalho. Então tem essas coisas que eu acho que são muito. Não é tanto muito trabalho, mas é muito mais ansiedade social mesmo de Uhum. navegar uma cultura nova, né? De Sim, entender como é sim, que total. funcionam esses processos que você está acostumado. Porque aqui no Rio de Janeiro, você anda de qualquer lugar, você fala, irmão, me dá uma ficha aí para lavanderia. Lá não é bem assim. Certo. Então tem isso que acho que é o mais difícil para mim. Mas em geral, assim, eu gosto muito da oportunidade de conhecer outra cultura. Uhum. É uma cidade maravilhosa, eu gosto bastante. Bom, não tão bonita quanto o Rio de Janeiro, mas Certo. gostosa de se viver, né? Eu Uhum. diria. Sinto falta de pão de queijo, sinto falta de Aham. feijão, essas coisas assim. Mas o resto tá tudo bem. Mas o doce de leite lá é imbatível, né? É imbatível. Mas aí você vai, você come doce de leite por um ano e você fala, poxa, o brigadeiro também, né? Que Mas, saudade. mas o churrasco, a pergunta que não quer calar, qual é o melhor churrasco, argentino ou brasileiro? Cara, o problema, a carne é argentina, o churrasco, e aí os argentinos que não me escutem, o melhor churrasco pra mim é o brasileiro. É o Perfeito. churrasco da minha família, com sambinha, com pagode rolando, é outra vibe. O churrasco argentino é muito gostoso também. Eu sou muito fã de chimichurri, por exemplo. Eu prefiro Uhum. chimichurri que molho à campanha. Sério? Então, Heresia, fica aí. heresia. Heresia. Mas eu gosto do churrasco brasileiro. O churrasco Pô, argentino é mais um, sei lá, é menos, eu acho que é menos festa. Eu acho que esse sentimento de festa que o carioca tem com o churrasco, que na Argentina é um pouco É normal. mais, é mais formal o churrasco deles? O, Não é tipo mega formal, mas qualquer cultura é mais formal do que o carioca. que o Acho que a brasileiro, gente o pode carioca. começar por aí. Entendi, entendi. E É. voltando, está me dando, tá dando fome essa conversa. Ah, sim.
E você, a Lumos, como é que foi a Lumos para você? A Lumos foi uma empresa que, quando eu fiz o processo seletivo, eu recebi uma mensagem aleatória de uma recrutadora Uhum, falando: tô contratando para uma empresa stealth, uhum. que não posso falar o nome, porque eles estão Incubação, levantando. capital. E aí eu falei: o que eu vou falar com uma pessoa, uma vaga, numa empresa que não tem nome, enquanto tô feliz no meu Então foi assim: vamos falar, porque pode ser que seja, tipo, as tecnologias davam match, etc. Então, falei, e a Lumos era uma empresa pré-Series A na época, né? E quando eu Uhum, entrei, foi o mês que eles levantaram o Series A e tal. Então, tava assim, bem saindo da pandemia quando eu entrei na Lumos ali. E eu vi a Lumos sair de empresa pré-Series A, empresa que não podia nem falar o nome, quando tava contratando para uma empresa que levantou Series A e Series B, que é o uhum. segundo, a segunda. Como chama? Funding em português. É, seria financiamento, né? Segundo, Financiamento. segundo levantamento de capital, né? Acho que faz mais sentido, não? Sim, acho É, que sim. É. a segunda parte aí que eles levantam capital e alguém vai lá e investe na empresa. E, e a empresa, sim, tinha muito potencial, o produto tinha muito potencial. Uhum, Resolvi um problema que eu já tinha passado antes como manager na Stone, que era tipo muita questão de gerenciamento de acesso, muita dificuldade com compliance, security, etc. uhum. Então, alunos resolviam um problema que eu era familiar com, Certo. e eu queria ver resolvido, basicamente. Eu falei, Uhum, poxa, parece muito legal. uhum, Isso juntando com a oportunidade de trabalhar assim para uma empresa nesse tamanho, né, que foi um crescimento gigante assim, de carreira também. Eu acho que a Red Hat é uma empresa excelente, mas o crescimento de uma startup é muito mais rápido, então tem esses prós e contras, né? Tipo, na Red Hat você tem um crescimento ali, você está desenvolvendo seu produto e, cara, com um bom gerente é um lugar excelente para trabalhar. E dentro da Lumos era um crescimento completamente desordenado, que você é meio forçado a crescer muito rápido. uhum. Então, é isso. A gente viajei muito na Lumos, a gente fez muito offsite. Então, assim, se encontrava várias vezes ao ano. É, e foi bem legal, assim, se ver a empresa sair desse espaço Series A para post Series B, né? Que é tipo um pouquinho lá, um ano depois de levantar a Series B. Então, crescimento grande, vendo os clientes surgindo e etc. Bacana, Muito legal. bacana demais. E também é uma empresa americana que você falou, não é isso? Isso. Eu acho que eu vi muito a oportunidade de conseguir me comunicar, de conseguir me conectar com Silicon Valley e entender como é que funcionava esse negócio. Uhum, Trabalhando, ali trabalhei na Red Hat eu trabalhava com muita gente excelente também, uhum. né? E dentro da Lumos eu trabalhei também com, tipo, ex-Meta, ex-Microsoft, Bacana. ex um monte de coisa. É o mesmo sentimento de que eu tô fazendo aqui. É, meu chefe se formou em Stanford. O que eu Pô, tô fazendo aqui? Sabe? é a mesma coisa da UERJ, né? É, igualzinho. Pequenas instituições, pouco dinheiro lá. E você, além do teu trabalho todo aqui profissional, você também tem bastante envolvimento com comunidades open source, com grupos que estão tocando vários projetos, né? Você acha que você teve envolvimento com Rails Girls, com JS for Girls, com Women Tech Makers, mas você falou para mim que um dos grupos que você mais contribuiu ou trabalhou foi PyLadies, não é isso? Isso. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o que é PyLadies, como é que funciona e o que representa na comunidade? Sim, o PyLadies é uma iniciativa para trazer um pouco mais de conhecimento, tecnologia, Python Uhum, especificamente, né? Uma comunidade dentro, é uma subcomunidade da comunidade Python, eu diria, que tem o objetivo de trazer
Python, ecossistema Python para minorias em geral, e minorias começa há 20 anos atrás, minorias a gente sempre linkava com mulheres, então muitos desses nomes, Rails Girls, PyLadies, Women Tech Makers, nasceram nessa época. Hoje em dia a gente tem até, inclusive, outras iniciativas que são muito mais inclusivas, não só para mulheres, mas quando a gente fala de minorias, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de pessoas que vêm de comunidades, tipo, tem muita gente aqui no Rio de Janeiro que não tem dinheiro para ter um computador. Essas pessoas são minorias em tecnologia. Com certeza. Então tem minorias de gênero, tem várias coisas, assim. Então, o PyLadies tem o objetivo de criar um ambiente mais acolhedor, tipo, pelo menos para mim, eu sempre fui mulher em tecnologia e nunca tive nenhum problema com isso, nunca ninguém teve nenhum problema com isso. Mas eu sei que a experiência de outras meninas não é Não necessariamente é a igual. mesma. Então, às vezes é um pouco mais complicado. E tem um sentimento, tem uma coisa que às vezes não é culpa de ninguém, mas é um sentimento de pertencimento que falta. Certo. Tipo, de não se ver ocupando aquele espaço que essas comunidades ajudam a te mostrar. Olha, tá vendo aquela pessoa ali? Ela trabalha 5, 10 anos com tecnologia. Pode ser que você consiga também, se você quiser, assim. Que eu acho que as pessoas precisam se ver ocupando aquele espaço. Quando você está começando em tecnologia, você quer encontrar alguém para se inspirar e falar, eu quero ser igual aquela pessoa. E às vezes a gente tem dificuldade de se ver quando é uma pessoa de um gênero diferente, quando é uma pessoa com background diferente. Eu teria dificuldade de me ver em tecnologia se todo mundo que eu visse em tecnologia usasse terno, gravata e etc. Então, assim, tem essas coisas, né? Com certeza. Com certeza. E é bacana a comunidade que ajuda as pessoas também, né? Que tenta, de uma certa forma, orientar essas pessoas, né? É uma área que a gente ainda tem muito pouca diversidade, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está tentando fazer também é aumentar a diversidade no grupo, no podcast, e ter mais representatividade do que eventualmente é a comunidade, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta agora mais diferente. Tem sempre nos grupos aquele debate da melhor linguagem, né? O que eu falo para as pessoas é que linguagens são ferramentas, né? Mas eu queria te perguntar que você tem experiência com Java, você tem experiência com Python, você tem experiência com Go, e o que você falaria para as pessoas sobre essas linguagens em geral? O que os problemas que elas se propõem a resolver, vamos dizer assim, as coisas boas, as coisas não tão boas? O que você poderia compartilhar com nossa comunidade sobre essa tua experiência com essas ferramentas diversas? Eu sou do seu time, eu acho que linguagens são ferramentas. E existem ferramentas melhores para determinadas coisas. E ferramentas que também você consegue, às vezes, você consegue tirar um parafuso da parede com uma desparafusadeira ou com a chave Phillips. Você pode escolher. Exato. E os dois são. Depende do parafuso, depende de chave Phillips. Tem até chave Phillips diferente, né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo, são ferramentas. Para mim, eu vi Java performando muito bem. Quando precisava, assim, de uma linguagem. Hoje em dia eu não sei, não vejo tanto o mercado de Java, mas eu sei que, por exemplo, o mercado bancário é muito em Java hoje em dia, né? É uma linguagem com uma estabilidade bastante grande, é uma linguagem que tem uns padrões de projeto bastante bem definidos, é uma linguagem que hoje eu diria, e assim, uma visão Bianca, extremamente opinião, é uma linguagem que eu vejo muito bem e performando muito bem no meio corporativo. Num meio onde a gente precisa criar sistemas que durem, que tenham. Assim, que a gente. É uma linguagem que vai ter mercado, que vai ter gente que sabe programar, que vai ser fácil de contratar. Não adianta você fazer o sistema para durar 30 anos numa linguagem que não tem tanta gente que sabe programar ainda, porque é mais complicado. Então, é um pouco disso. Eu vejo Python, assim, é uma das minhas linguagens favoritas, né? Outra Go. Quando eu tenho que decidir, assim, entre Python e Go,
Às vezes tem a questão de performance, tem a questão de velocidade. É muito mais fácil achar gente que sabe Python, então às vezes faz sentido usar Python. Eu, quando estou trabalhando com um back-end especificamente, eu gosto de definir que eu gosto muito de trabalhar com Python para Web APIs, para coisas que precisam mudar rápido, que tem velocidade de mudança mais rápida. E eu gosto de trabalhar com Go em coisas mais core, que são, sei lá, os consumidores de mensagem de fila, eu prefiro fazer em Go. Por quê? Porque eu acho que Go tem, assim, performance excelente, inclusive para Web APIs, mas por ser uma linguagem mais tipada, uma linguagem que você precisa definir certinho. Em Python, você coloca qualquer coisa no dicionário e tá lá no seu JSON de resposta e resolveu. E Go tem muito mais regrinha e etc. para essas coisas, compilado e etc. Então eu gosto mais de fazer isso, de trabalhar em Python para APIs e Go para core. Mas, assim, as duas são excelentes, eu gosto muito das duas. E é difícil às vezes, né? É uma decisão que não tem como, não tem escolha certa nem errada. Não, aliás, pode ser que tenha escolha errada. Mas certa não tem. É aquela história da parafusadeira chave Phillips, né? Acho uma boa analogia mesmo. E por falar em áreas de tecnologia e problemas de tecnologia, tem alguma área na qual você não tem atuado ainda, que você gostaria de eventualmente atuar no futuro? Eu flerto com segurança hoje em dia. Legal. Eu tenho um termo que chama DevSecOps, que eu flerto um pouco com. Eu sempre gostei um pouco, assim, não de segurança, tipo, sei lá, uma coisa muito hardcore, uma coisa muito, muito baixo nível, mas algumas coisas de segurança eu acho que seria legal entender melhor. Eu lembro de ter feito alguns cursos de criptografia num Coursera da vida, entendendo como é que funciona, chave privada, chave pública, esses negócios assim. Então eu gostaria de investir um pouco mais nessa área um dia. Eu acho que é isso, seria a parte de segurança. Não sei agora, com o crescimento de AI e etc., se tem alguma coisa mais voltada para inteligência artificial que eu gostaria de explorar, mas eu me vejo muito mais como usuária do que como criadora de conteúdo ali. Talvez aprender a criar coisas tipo servidores MCP para coisas de AI seria legal. Mas enfim, acho que segurança seria o Bacana, negócio certo. bacana. E a gente falou do futuro, mas olhando para o passado, teria alguma coisa que você faria diferente se você tivesse oportunidade? Não. Boa. E, Bianca, pensando aqui no grupo lá que eu te falei, que a gente tem um monte de gente com as mais variadas perguntas, né, mais variadas dúvidas, melhor dizendo, né? E o pessoal tentando pensar assim, pô, eu entro nessa área de tecnologia, não entro, o AI vai acabar com o meu emprego, eu não vou ter emprego no futuro se eu estudar esse negócio. O que você recomenda para quem está começando? O que você recomenda para essas pessoas que têm tantas dúvidas sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre programação, ferramenta? O que você recomenda para essas pessoas? Calma e foco. É mais simples do que a gente imagina, porque a gente perde, às vezes, tanto tempo pensando no que vai acontecer que a gente não sai do lugar. E uma coisa que a gente também sempre fala no Palheiros é, tipo, às vezes vai dar medo, vai com medo mesmo, entendeu? A gente precisa aceitar que em tecnologia tem, tipo, amanhã eu posso não ter emprego. Pode acontecer. Mas eu vou lá e vou conseguir outro, porque ao longo desses 15 anos eu aprendi tanta coisa que em alguma coisa eu vou conseguir trabalhar, não, em tecnologia, ou em uma empresa, ou gerenciando gente, ou em qualquer outra coisa. Então, vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. Então, eu acho que quando a gente aprende as coisas, a gente acha que a gente está aprendendo linguagem X, linguagem Y, mas eu acho que é muito mais do que isso. Sei lá, aprendendo linguagem X, eu aprendi a fazer debug de código, a fazer entender. E aí,
resolver problema. Começando a trabalhar, você aprende a lidar com gente, comunicação, que são coisas que você vai levando. Então, você só vai colocando coisa que é útil de alguma forma. Eu acho que é calma e foco, porque aí conhecimento, você tem que, eventualmente, o conhecimento, ele é, de certa forma, transportável, né? Nem tudo que você aprende é aquilo. É um pouco mais do que só aquilo que você acha que é. Enfim, não sei se faz sentido, mas é a minha teoria. Total sentido. Total sentido, com certeza. E você teria dicas de livro, música, jogos, filmes, o que você quiser recomendar para a nossa audiência? Cara, livro, música, jogos. Olha, eu O que tô você jogando. quiser. Não, eu tô jogando Horizon, tá? Então, vou recomendar Horizon porque tem uma interseção com tecnologia também. Bom, se você dá uma olhada, Horizon é um mundo onde é basicamente um mundo pós. Máquinas tomaram um mundo meio. Um negócio meio pós-fim do mundo. E é bem legal. É um negócio bem interessante. Então, eu recomendaria Horizon hoje, que tem um pouco de interseção também com tecnologia. Bacana demais. E você está jogando em que plataforma? Tô jogando em Windows 1. Windows? Bacana. Computador. Legal, legal. E você é gamer? Podemos dizer que sim. Eu jogo bastante World of Warcraft hoje em dia. Então, assim, Bacana. sim. Legal, legal. E você tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente cobriu muita coisa. Claro que sempre tem mais coisa, e cada uma dessas histórias tem muita coisa aí dentro. Mas. Eu acho que não. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu sempre fico com a sensação que eu poderia ter feito 500 perguntas e poderia falar com o convidado ou convidada por 5 horas aqui. Tem aquelas coisas, né? Por que. Será que com 10 anos. Eu não sei se eu falei em algum momento do podcast, mas eu demorei 10 anos para me formar na UERJ, porque eu estava trabalhando e estudando, né? Então, você se arrepende de ter terminado? Não. Você gostaria de ter desistido? Vários momentos, todos os dias da minha vida, enquanto eu estava fazendo, eu queria ter desistido. Então, assim, tem várias coisas assim que tem muita história dentro, mas. Com certeza. É. Mas eu vejo isso assim, eu também penso que as pessoas precisam entender que tem várias estradas para se chegar na frente, para chegar à frente, para a vida e à frente, né? Você não tem. Eu até falei isso com uma pessoa essa semana, está conversando comigo. O que eu fiz no passado não quer necessariamente dizer que a pessoa deva tomar a mesma estrada. Entendeu? O que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para outras pessoas. Você tem que sempre conversar com várias pessoas, ter várias perspectivas diferentes sobre problemas diversos e levar a tua vida à frente baseado no teu pensamento e nessas informações que você coleta à medida que você progride também. Né? Isso é bem legal. E, Bianca, tem alguma rede social, site, alguma informação que você quer divulgar aqui para a nossa audiência, para eles poderem entrar em contato com você? Tem, acho que a maioria das redes sociais eu tô com Bianca Rosa, mas eu tenho um website que é biancarosa.com.br, que é onde é o link, e tem todos os links, tem todas as coisinhas, tem o mini blog. Então, assim, tem coisinhas assim que você vai lá, biancarosa.com.br, e aí você vai encontrar links para todas as redes sociais, LinkedIn, tudo, etc. Eu sabia que tinha uma pergunta importante que eu não fiz. Qual é o melhor doce de leite argentino? Cara, eu não sei, mas geralmente é o que você compra no mercado, não é o que você compra na loja de turista, né? Eu não lembro a marca, mas é um que vem num negócio de plástico, tá? É sempre o que você não acha que é, provavelmente vai ser. Então, que vem num negócio de plástico e ele é meio marronzinho em volta. Depois eu achando, eu mando foto e a gente Perfeito. compartilha.
Essa informação de suma importância. Suma importância. Suma importância. Bianca, eu queria novamente aqui tirar um tempinho para te agradecer. A gente papeou aqui por 1 hora. E sábado à tarde para você, quer dizer, para você agora já são 8 da noite, né? Para 8h17, para ser exato, para mim são 3h17. Muito obrigado aqui por tudo que você contou para a gente, toda a experiência fantástica aqui que você colaborou e contribuiu e compartilhou conosco. E muito obrigado pelo teu tempo, hein? De nada, foi um prazer, Marcelo. Gostei bastante de conversar. Que bom, o prazer foi meu. E fica 2 minutinhos comigo aqui para a gente conversar um pouquinho. Só um segundo, vou parar de gravar aqui. Se eu achar o botão aqui para parar de gravar. A parte mais